Muito bom dia, prezado telespectador. A sua central de notícias, a sua central de informação está no ar ao vivo a partir de agora na Conecta Mais TV, o Conecta News. E ao meu lado, o bom dia para o nosso querido Beto Guidini. Bom dia, Beto. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. A previsão do tempo, hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2020. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. Há 40% de chance de chuva para hoje e o dia amanheceu com 17 graus. E à tarde poderá chegar aos 25 graus. E no momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta quarta-feira. Começamos pela economia. A Vale se torna uma empresa sem dono. E as informações da agricultura. A Serra começa a colher as suas lavouras de alho. E pelas notícias do mundo, Trump substitui oficiais da defesa por leais a ele e acende alerta no Pentágono. E pela política, o destaque do Amapá. O rodízio de energia atende antes os bairros nobres e as periferias ficam às escuras. E pela atualidade, Voyager 2. A sonda se comunica com a NASA após 8 meses. E pelo esporte, o Internacional de Porto Alegre anuncia a contratação de Abel Braga até fevereiro de 2021. E pelas notícias do Estado, indústrias gaúchas recuperam patamar de produção pré-pandemia. E pela Serra e no Planalto, veja o trailer e o cartaz do documentário, abre aspas, Legado Italiano, fecha aspas. E pelas notícias da região, botijão de gás pega fogo em restaurante na cidade de Nova Bassano. Muito bem, Beto, esses são os nossos principais destaques dessa manhã. Logo mais, chamada ao vivo, Monalise Canali traz as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. E lembrando você que está nos acompanhando, hoje à noite, 21 horas, debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Vista Alegre, Adair Zeca e Ricardo, que vai estar aí na presença, me esqueci o sobrenome dele agora, Beto, mas eu já vou lembrar na sequência, que vão estar hoje debatendo para Vista Alegre. E seguimos com a economia, Beto. Isso mesmo, agora são 8 horas 8 minutos. E começamos pelo portal Infomoney. A Ibovespa sobe com continuidade do otimismo por vacina e alta do petróleo. O dólar cai a R$ 5,35. Segundo a Ibovespa, tem uma alta robusta na terça-feira, desafiando a tentativa de correção de algumas das bolsas internacionais depois do rally recente. A notícia de que os testes da vacina Pfizer e da BioNTech contra o coronavírus tiveram 90% de eficácia seguem trazendo otimismo principalmente para os ativos que mais caíram por conta da pandemia. Lá fora, os índices SP 500 e Nasdaq recuam com investidores tirando capital de ações de empresas de tecnologia, com o dinheiro migrando de quem foi aposta durante a pandemia para as companhias que mais sofreram por conta das medidas do isolamento social. E, Beto, peguei aqui o nome do candidato, é Ricardo Bidesi. Então, Adair Zeca é Ricardo Bidesi, hoje Vista Alegre do Prata. Seguindo com as informações da economia, pelo portal Tecmundo, a Copel Telecom foi vendida por 2,4 bilhões de reais. É a última empresa estatal de telecomunicações do Brasil, foi vendida para o Fundo de Investimentos Bordeaux, num leilão realizado na Bovespa no dia 3. No dia 9, a Copel Telecom, que pertencia ao estado do Paraná, foi arrematada por mais de 2 bilhões e 300 milhões, quase 1 bilhão a mais do que a oferta mínima do leilão previa. E segundo o portal IG, o fim do auxílio emergencial cortará 100 bilhões de reais do consumo no início de 2021. O fim do auxílio emergencial do governo vai reduzir em 100 bilhões de reais os recursos da massa salarial disponíveis para o consumo no início de 2021. Será uma redução de 10% em relação à massa salarial que estava disponível para consumo no terceiro trimestre deste ano, o equivalente a 1 trilhão de reais. E os cálculos são do economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, e foram apresentados durante o Bradesco Day, um evento online da instituição que apresentou suas estratégias para este ano e também para 2021. E, Beto, pelo portal Valor Econômico, a Rede Dor São Luís recebe o prêmio Empresa da Década do 20º Prêmio Valor 1000.
Referência em gestão hospitalar e prestação de serviços médicos, o grupo foi escolhido entre empresas vencedoras nos seus setores. Então, a Rede D'Or de hospitais recebendo premiação e reconhecimento nacional. E agora essa notícia aqui, segundo o portal da CNN Brasil. A Vale se torna uma empresa, abre aspas, sem dono, fecha aspas. Agora é oficial, a mineradora Vale é uma empresa sem dono. A extinção formal do bloco de controle é vista como mais uma etapa do processo de evolução da governança da mineradora. A Assembleia de Acionistas, marcada para 2021, poderá dar o primeiro passo para definir se a empresa passará a ser oficialmente uma corporation, o jargão do mercado para definir companhias de capital pulverizado. E, oriundo da privatização da Vale de 1997, o bloco de controle agora desfeito incluía a Litef e a Litela, que reunia fundos de pensão, sendo a Previ a mais relevante, além do Bradespar, empresa de investimentos do Bradesco, e do grupo japonês Mitsui, e BNDESPAR, braço de investimentos do Banco da Estatal de Fomento. Beto, fica um questionamento sobre essa questão, né? Uma empresa sem dono, quem é o responsável? Esse é um dos grandes paradigmas que nós temos no século XXI, aí após as questões, todas dessas aberturas pulverizáveis de mercado. As grandes corporations não têm uma pessoa que seja responsável diretamente pelos seus atos. Com o conselho dissolvido, a Vale se torna aí dona de muitos donos, por assim dizer. Ficam esse tipo de questionamento, mas isso é uma questão, né? Grandes multinacionais do mundo inteiro trabalham dessa forma, né? Como, por exemplo, a petroleira Exxon, como a British Petroleum também, né? Que a gente sabe e conhece a BP, entre outras dessas empresas, vamos assim dizer, Beto, que trabalham com matrizes energéticas mais sujas, né? Petróleo, mineração e todas essas questões. Pulverizar o controle dessas empresas é também diluir eventuais responsabilidades. A gente tem que lembrar sempre de Mariana e Brumadinho. E agora nós vamos para a parte da agricultura. Segundo o portal Canal Rural, Paranaguá, a safra de grãos e dólar devem levar o recorde de movimentação de cargas em 2020. A movimentação de cargas do Porto de Paranaguá acumula resultados positivos em 2020. De janeiro a outubro, o volume de mercadorias que passaram pelo porto chegou à marca de 48,9 milhões de toneladas, uma alta de 10% sobre 44,6 milhões de toneladas escoadas no igual período de 2019. Os dados são da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. E pelo portal Notícias Agrícolas, a informação que nós temos é que as perdas com a proibição do Par 4 podem chegar aí a 5 sacas o hectare na soja na hora da entrega do grão. Os descontos são feitos por conta dos elevados índices de umidade e impureza, além do aumento dos custos que estão sendo aí do substituto, né? O D4, que registra uma alta de mais de 100% no preço, tem pouca oferta e não oferece a mesma eficiência. E segundo a plataforma Fastrade, a SLC Agrícola amplia a aposta na safra de milho para 2020 e 2021. A SLC Agrícola ampliou a aposta na safra de milho para a temporada 2020 e 2021, expandindo a sua área de produção para 108,9 mil hectares. Devido à falta de chuvas em outubro, na região de Mato Grosso, houve um atraso no plantio de soja, levando a companhia a aumentar a área cultivada. Assim, segundo explicou o CEO da companhia, Aurélio Pavinato, a segunda safrinha de milho ocupará também parte da área que seria dedicada ao algodão, já que a janela de plantio é mais extensa. E pelo portal Radar, o milho, a comercialização da safrinha em 2021 atinge mais de 22% no Brasil. A comercialização do milho, da produção prevista aí com mais de 83 milhões de toneladas, segundo o levantamento, foi feito aí em novembro do ano passado e a comercialização da safra 2020 estava mais lenta. O milho na safrinha atinge mais de 16% no Paraná, 4% em São Paulo, 22% no Mato Grosso do Sul, enfim, e os índices dos demais estados. E segundo o portal Estúdio FM, a Serra começa a colher as lavouras de alho. A colheita de alho já iniciou na região da Serra. Na atual safra, foram plantados 1.200 hectares em 480 propriedades rurais, o que representa um aumento de 10% em relação a 2019.
estimulado pelo preço acima da média atingido pelo produto na safra passada. A estimativa da matéria RS Ascar é que sejam colhidas 13.200 toneladas do bulbo em 2020, gerando uma receita bruta de aproximadamente 132 milhões de reais para os agricultores. E agora quem faz a sua chamada ao vivo para trazer as principais novidades dessa manhã do nosso núcleo próprio é Monalise Canali, que está ao vivo nas ruas de Nova Prata. Bom dia, Monalise. Bom dia, Matheus. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Verdade, nessa manhã de quarta-feira que novamente nasceu com o céu aberto, sol que já está bastante quente, né? Hoje, ao contrário do que a gente disse semana passada, talvez você não precise levar um casaco ao sair de casa. Mas, Thiago, falando do nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje a gente traz novamente a reportagem que explica o caso que aconteceu no último domingo, aqui no município de Nova Prata, com a delegada Liliane Cram da Polícia Civil. O que acontece é que a gente conseguiu as informações ontem, conseguimos rodar ela no Expresso, né? Quem conseguiu acompanhar está no nosso YouTube também, mas a informação que nos chegou é que o paciente, enfim, o moço que sofreu as agressões, conseguiu então uma UTI, e essa é a única diferença da reportagem que temos para as informações atuais. Ele foi transferido então ontem de Nova Prata para uma UTI e encontra-se ainda em estado crítico de saúde. Então hoje rodaremos essa reportagem para você entender um pouco mais sobre esse caso e o que acontece com ele e os agressores posterior à investigação, né? Além disso, também hoje conversamos, né, com o presidente da OAB, Dirceu Vendramin Lovison, que fala sobre o caso Mariana Ferrer, né? Conta pra gente, então, o que é que caracteriza realmente um estupro, o que aconteceu com Mariana, né? E também, caso você se sinta humilhado por algum juiz ou promotor, que foi o que aconteceu na audiência da Mariana, como as imagens mostram, o que dá para se fazer posteriormente a isso quando você se sente humilhado, constrangido por estas pessoas, porque é assim um caminho a ser percorrido e existem as possibilidades, então, de você conseguir a sua defesa. Além disso, Beto e Thiago, a gente lembra que hoje à noite temos o debate do município de Vista Alegre do Prata com os candidatos a prefeito do ano de 2020. No próximo domingo também teremos as eleições com cobertura completa da Conecta Mais TV, com apuração dos votos, das urnas, enfim, toda essa parte das eleições, para sabermos então quais são os prefeitos que serão eleitos para o próximo mandato. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês até em seguida. Muito obrigado, Monalise, pelas informações. Então, aí, retomando todos os casos que você fica a par nessa manhã. Então, Beto, agora vamos para as notícias internacionais. Não, ainda nós temos que passar, antes do câmbio, nós vamos ter que passar o câmbio. Tem uma notícia bem triste aqui. Segundo o portal Observador Regional, a indústria de óleos vegetais de Guarani das Missões tem falência decretada. Isso na parte da economia, Thiago. E sem conseguir avançar o processo de recuperação judicial, iniciado em 2015, com débitos de 220 milhões de reais, a tradicional processadora de óleos vegetais Giovelli, de Guarani das Missões, teve sua falência decretada. E, de acordo com o advogado Luciano José Giongo, do escritório de Andretta Giongo Consultores, administrador judicial, a maior preocupação agora é manter os 108 trabalhadores ainda atuantes, e as informações são do Jornal do Comércio. Triste isso, né? Triste, sempre é muito ruim quando você dá uma notícia de que uma empresa encerra suas atividades dessa forma, né? Legalmente constituída, mas enfim, a situação é que a falência decretada sempre é um fato muito triste para toda a sociedade, que acaba perdendo um potencial econômico. Falamos aí de mais de 100 empregos que vão se extinguir tecnicamente, fora a questão aí vinculada aos credores, né? Mais de 220 milhões em dívidas que terão que ser saldadas de alguma forma. Eu me lembro agora, Beto, de um professor que eu tive que lecionava essa matéria sobre falências, e ele dizia sempre, ele era um senhor muito velho, já próximo aos seus 80 anos, então, alguém com muita experiência na vida, e ele sempre dizia que a falência é uma das partes mais tristes que se tem no direito. E numa falência, quando muito, quem recebe é a parte dos trabalhadores, o restante fica sempre sem haver aí os seus créditos, porque exatamente é uma situação extremamente complicada, e toda sorte para os mais de 100 e poucos trabalhadores que agora vão ter que buscar uma nova ocupação.
E agora sim, Beto, o mercado financeiro, porque ontem foi um bom dia para quem investia na Bolsa, né, Beto? Isso mesmo. Agora são 8 horas e 20 minutos. O dólar fechou ontem a R$ 5,38. O euro a R$ 6,39. A libra R$ 7,17. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 180 e mínimo R$ 163. O milho máximo R$ 74 e mínimo R$ 60. Para o preço do arroz, máximo R$ 126 e mínimo também R$ 126. Pela arroba do boi, o máximo foi R$ 276,50 e mínimo R$ 263,50. Já para o preço da arroba da vaca, máximo R$ 270 e mínimo R$ 251. E ontem um grande dia para o investidor da Bolsa de Valores, porque tivemos aí valorizações constantes na Ibovespa, alta de 1,50, sexta alta seguida da Ibovespa, fechando acima dos 105 mil pontos. Dow Jones alta de 0,90, Nasdaq queda de 1,37. Nesse momento as bolsas europeias operam em alta. E os índices encerrados no Oriente, Nikkei alta de 1,78 e o Xangai queda de 0,53. Bons números no mercado ontem, há muito tempo não encontrávamos essa situação, Beto. Esses são bastante interessantes, né, Tiago? Segundo o portal da CNN Brasil, agora nós vamos entrar nas notícias do mundo. Segundo o portal da CNN Brasil, o procurador-geral autoriza investigações sobre eleição nos Estados Unidos. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, autorizou na segunda-feira aos promotores federais do país que investigarem supostas irregularidades na apuração de votos na eleição do país e citou a possibilidade de que o rito não investigativo ocorra antes da certificação de alguns resultados. O presidente em exercício dos Estados Unidos, Donald Trump, sem apresentar provas até aqui, alega que houve fraude eleitoral na contagem que deu vitória ao democrata Joe Biden. Agora nós vamos ler algumas notícias na sequência para você que vão dar uma noção do que está acontecendo por lá nesse momento. Após a autorização da abertura de investigações, o diretor de investigações eleitorais do Departamento de Justiça se demitiu. Richard Pigler, um dos principais promotores de crimes eleitorais do Departamento de Justiça norte-americano, renunciou ainda na segunda-feira, horas após o procurador-geral do país, William Barr, autorizar investigações de supostas irregularidades nas apurações dos votos nas eleições americanas e citar a possibilidade que o rito investigativo ocorra antes da certificação dos resultados. Pigler, diretor da seção de crimes eleitorais, integrante do Departamento de Justiça, deixa o cargo em protesto, após Barr dizer que os procuradores deveriam examinar supostas irregularidades na votação antes dessa certificação. Então, deu complicação, Beto. E qual que é a notícia que surgiu ontem à noite para nós e que está deixando o mundo assim um pouco mais uriçado com essa circunstância? Sobre o Trump, né? Essa aí, Beto. Segundo o portal da CNN Brasil, Trump troca oficiais de defesa por nomes leais a ele e liga alerta no Pentágono. Segundo o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou mudanças nos principais postos civis do Departamento de Defesa, retirando algumas das autoridades mais experientes e as substituindo por outras consideradas leais a ele. As mudanças acontecem 3 dias depois de as projeções feitas e demais veículos considerarem o candidato democrata Joe Biden como o vencedor das eleições presidenciais de 2020. Trump não reconhece o resultado e sustenta alegações de suposta fraude. E as trocas foram anunciadas pelo Departamento de Defesa cerca de 24 horas depois de Trump demitir seu secretário de Defesa, Mark Esper, o que acendeu um estado de alerta no Pentágono e criou uma tensão entre oficiais militares e civis sobre o que o presidente americano fará a seguir. Pois é, Beto Guidini, fontes ligadas aí à CNN junto à Casa Branca procuram entender o que está acontecendo. O fato é, o que aconteceu? Donald Trump pegou os principais cargos de competência militar, por assim dizer, como ministro da Defesa e outras situações vinculadas a isso, substituiu oficiais experientes das Forças Armadas Militares por cargos civis de pessoas leais a ele.
Isso acende um alerta no Pentágono sobre quais serão os próximos passos do imprevisível Trump. Na minha opinião, Beto, isso é um grande blefe, por assim dizer. Donald Trump representa, acima de tudo, metade do eleitorado americano, porque a gente lembra que a diferença é pouco mais de 1% de um candidato para o outro. E abandonar o posto assim, de primeira, sem bater o pé, seria uma derrota para metade desses americanos que apostam nele. Uma coisa é fato, Donald Trump sairá da Casa Branca até o dia 20 de janeiro, às 23h59, horário limite que ele tem para deixar o local. Mas o fará batendo o pé, porque daqui 4 anos ele pretende voltar à concorrência das eleições. E segundo o portal da CNN Brasil, a Biden provavelmente ampliará a negociação entre Estados Unidos e China, diz embaixador. Informações aí, essa notícia, Beto, não abriu. Então vamos para outra. Thiago. Então vai ver que o embaixador retirou o que ele falou, né? Então, segundo o portal da CNN Brasil, doses de vacina da Pfizer podem estar disponíveis ainda em novembro, diz Fauci. Se a vacina contra o coronavírus da Pfizer for autorizada para uso emergencial, é muito provável que algumas pessoas nos Estados Unidos recebam doses até o final deste ano, disse o Dr. Anthony Fauci, o médico conselheiro da Casa Branca no combate à Covid-19 na segunda-feira. A farmacêutica Pfizer anunciou que sua vacina contra o novo coronavírus demonstrou ser mais de 90% eficaz com base em dados anteriores. E Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse que tem certeza de que a Pfizer solicitará autorização de uso emergencial para a sua vacina dentro de 1 semana e meia ou mais. Informações que vem do portal CNN Business, a BioNTech vai estabelecer um preço abaixo dos valores de mercado para a sua vacina contra a Covid-19. A BioNTech, que é parceira da Pfizer e, por hora, de acordo com o portal CNN, é líder na corrida para produzir evidências a favor de uma vacina contra a Covid, estuda aí trabalhar com taxas abaixo daquilo que é típico do mercado. Isso foi divulgado em um evento online para a revista Financial Times. O chefe de estratégia da empresa alemã de biotecnologia, Ryan Richardson, disse que o preço da vacina desenvolvida em conjunto com a Pfizer ainda precisa de uma aprovação regulatória, mas que pretende estar abaixo dos níveis de mercado para facilitar o acesso. E segundo o portal da CNN Brasil, a Dinamarca desiste de abater visões saudáveis para conter Covid-19. O governo da Dinamarca voltou atrás da ordem de matar todos os visões do país, depois de admitir que não tinha autoridade legal para ordenar um abate em massa. A Dinamarca ordenou o abate, que incluía matar visões saudáveis, após descobrir que uma mutação do coronavírus havia se espalhado amplamente por mais de 200 fazendas de visões dinamarqueses. O vírus mutante também se espalhou para 12 humanos. Embora os visões saudáveis possam ter sido alvos de abate por enquanto, uma ordem governamental anterior, exigindo a morte de todos os rebanhos de visões infectados, bem como rebanhos de um raio de 7,8 quilômetros, parece ainda estar em vigor. Muito bem. E as informações para encerrar as notícias internacionais pelo portal R7. Manuel Merino toma posse como presidente do Peru. Após a saída de Martín Vizcarra, afastado na noite de segunda-feira, o presidente do Congresso assumiu aí o cargo do Peru até 2021. Então, informações, Beto, tu vê, mais um país em ebulição. A Bolívia acabou de regularizar toda a sua situação. Agora o presidente deposto foi do Peru. A gente enxerga que, claro, a América Latina tem seus problemas de formação política e volta e meia um presidente em algum lugar aqui no Cone Sul está caindo da cadeira, Beto. Isso mesmo. Agora são 8h29. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV, é muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus.
com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícia, a sua central de informação. O Conecta News, que conta sempre com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Preto Veículos, representante Chevrolet, em Nova Prata, Veranópolis e Guaporé, Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas. Beto Guidini, como é que tá o tempo lá fora? Agora são 8 horas e 34 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. Há 40% de chance de chuva para hoje. O dia amanheceu com 17 graus e a tarde poderá chegar aos 25. Neste momento, fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as notícias da política. Começamos pelo portal UOL. Palavras de Bolsonaro, abre aspas. Tem que deixar de ser um país de maricas, diz Bolsonaro sobre a Covid-19. Com o mundo vivendo sob a sombra de uma segunda onda da pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse no Brasil que tem que deixar de ser um país de maricas e enfrentar a doença. Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio. Pô, diz ele, lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer.
Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, disse em cerimônia no Palácio do Planalto. E no Brasil, 5.675.000 pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus. 162,6 mil pessoas morreram em decorrência da doença. Beto Guidini, não dá para saber o que aconteceu ontem, mas assim, todo mundo que estava aí há bastante tempo sem falar, parece que ontem soltaram as tramelas. Todo mundo falou e o presidente falou bastante também. E essas falas dele repercutiram na internet todo dia e hoje está sendo um verdadeiro bombardeio. Me lembrou, sabe o que, Beto? Aquelas épocas no começo do ano que começava a semana e uma entrevista do presidente disparava uma discussão que durava aí toda semana. Parece que nós vamos ter agora uma segunda onda de opiniões do presidente. E seguindo com as informações pelo portal Metrópolis, Guedes diz que o auxílio emergencial voltará a ser pago se houver uma segunda onda de Covid-19. O ministro da Economia afirmou que o país já tem mecanismos para atender a população após a digitalização de 64 milhões de cadastros. Então, Paulo Guedes afirmou no dia de ontem que o auxílio emergencial poderá voltar a ser pago para a população se o país for atingido por uma segunda onda do coronavírus. E segundo o portal da CNN Brasil, abre aspas, falo muito pouco, fecha aspas, avisa ministro Nunes Marques em primeira sessão no STF. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, participou ontem, terça-feira, na segunda turma da sua primeira sessão colegiada na Corte. O ministro afirmou que os outros ministros terão a oportunidade de ver o que eu falo muito pouco. Ele disse, eu sou fã do poder da síntese, não gosto muito da minha voz, disse o ministro após ter sido recepcionado pelo colegiado. Nunes Marques foi empossado no último dia 5 e ocupa a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou em outubro. E agora saímos do Executivo, passamos pelo Judiciário, vamos ao Legislativo, porque o Rodrigo Maia também falou no dia de ontem. E pelo portal Infomoney, ele disse que o Brasil pode, abre aspas, explodir, fecha aspas, em janeiro, se o dólar ir a R$ 7,00 e as votações das matérias pararem na Câmara. A CNN Brasil, o presidente da Câmara, apontou a necessidade de avançar na agenda de equilíbrio fiscal. Rodrigo Maia alertou para o risco de piora da economia caso a base do governo continue a obstruir a pauta no plenário e impeça a votação de propostas importantes. Abre aspas, se a base do governo obstruir a pauta, o Brasil é que vai pagar a conta. Eu vou pedir para o Douglas colocar um print aí que a gente deu nessa manhã da fala do Rodrigo Maia sobre essa questão para o jornal O Estadão, não, para a Folha de São Paulo, aliás. E ele disse, abre aspas, entre pólvora, maricas e o risco de hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um estado às escuras, fazendo referência aí ao Amapá, fecha aspas, fala de Rodrigo Maia. Ontem todo mundo falou, Beto. Isso. E agora falando no Amapá, Tiago, segundo o portal da CNN Brasil. No Amapá, rodízio de energia atende bairros nobres e a periferia fica no escuro. Se não bastasse o apagão de energia e o desligamento das bombas de água, a casa do vendedor de açaí José Luiz Furtado, de 46 anos, foi tomada por lama e terra. Uma chuva inundou semana passada a casa da Baixada do Ambrósio, periferia de Santana, a 20 quilômetros de Macapá. Com a solidariedade dos vizinhos, ele conseguiu água para um poço para abastecer a família, mas enfrenta um acúmulo de problemas. A preocupação dele e da mulher, Adneide Nascimento, de 45 anos, é o peso da falta de energia na renda. Não pode limpar e bater frutos de açaizeiro. Refrigerados também é impossível. E o governo federal disse que, no domingo que 76% da energia foi retomada no estado, que está sem energia desde terça-feira, quando o incêndio afetou uma subestação de energia. Segue o apagão no Amapá e a ANEEL garante luz ao estado até o dia de domingo para as eleições, de acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso.
Ele que conversou com a Agência Nacional de Energia Elétrica e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que asseguraram à Justiça Eleitoral que haverá luz em todo o estado do Amapá até o domingo, com 100% de funcionamento. Para evitar uma evasão eleitoral, o ministro Barroso gravou um vídeo convocando os eleitores do Amapá a irem às urnas no próximo domingo. Segundo o portal IG, moradores do Amapá devem ser indenizados por apagão, diz Defesa do Consumidor. Os moradores do Amapá devem ser indenizados por estarem sem abastecimento regular de energia entre 13 e 16 cidades do estado, desde o dia 13 deste mês. Na avaliação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, a compensação aos amapaenses deve ser feita não só pela falta de energia, mas a consequente falta de água e de acesso a produtos básicos no comércio. O Instituto chama a atenção ainda da ameaça da integridade física a que esses cidadãos estão submetidos, com o aumento do risco de contaminação por Covid-19, devido a situações de aglomeração e falta de higiene. Pois é, estava pensando agora, 2020, no Amapá, sim, é uma condição de apocalipse, porque uma semana e meia quase sem energia elétrica é uma situação bastante complicada. E agora, Beto, a gente conversava sobre a circunstância, né, de o que aconteceu para todo mundo falar no dia de ontem, né? Todo mundo conversou aí, como a gente relatou, o presidente falou, também conversou aí o presidente da Câmara, o judiciário se manifestou, mas tinha que haver um pivô para movimentar todos esses centros de poder, um assunto em comum. E foi a questão da Coronavac, a polêmica da suspensão dos testes. E agora a gente vai relatar para você como é que foi essa situação ontem dessa vacina. Segundo o portal R7, a Anvisa diz que a falta de informações levou à interrupção da Coronavac. Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, afirmou que a interrupção dos estudos da vacina Coronavac se deu por uma decisão técnica, diante de informações insuficientes sobre um evento adverso grave ocorrido com um dos participantes da pesquisa. Torres afirmou que é normal a paralisação dos estudos e testes da vacina. Ele citou que caso do imunizante de Oxford, que também interrompeu sua pesquisa por causa de um evento adverso. E a situação avançou. O diretor do Butantan, que é quem no Brasil estuda a vacina Coronavac, negou reação adversa grave em testes realizados. Ele disse que as reações foram leves, não tivemos nenhuma reação adversa grave, não tivemos e não temos e não continuamos a ter. Ele disse também que indignação é um sentimento, não um valor, porque o processo da forma como aconteceu poderia ter sido diferente, disse o presidente aí do Butantan. E segundo o portal G1, a causa da morte do voluntário da vacina Coronavac foi suicídio, diz a polícia. Segundo a causa da morte do voluntário que participava dos testes da vacina Coronavac foi suicídio, indicou o boletim de ocorrência obtido ontem, terça-feira, dia 10, à véspera da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, havia suspendido temporariamente os testes do imunizante, que é um desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac. No Brasil, a produção da vacina ficará a cargo do Instituto Butantan, que é vinculado ao governo de São Paulo e também coordena os testes da Coronavac no país. E ao fazer o anúncio da interrupção dos estudos, a Anvisa citou o evento adverso grave, mas não deu detalhes sobre o motivo específico que levou à suspensão. E pela revista Fórum, a Anvisa diz que não foi informada sobre esse suicídio voluntário da Coronavac e, abre aspas, culpa, fecha aspas, o Butantan. A Anvisa disse que os dados que tinham eram muito rasos e que não foi avisada de que esse óbito havia sido causado por um suicídio. Mas não termina por aí, né, Beto? Isso mesmo, né? Segundo a causa, né, seria a causa da morte voluntária da vacina por suicídio. E de acordo com a Anvisa, o Correio Brasiliense, a decisão é técnica. Diz a Anvisa sobre a suspensão do teste da Coronavac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária justificou, em coletiva de imprensa ontem, que os estudos da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, foram interrompidos por falta de informações claras e precisas.
Segundo as informações, levaram a área técnica a tomar decisões da interrupção temporária. E ele disse que pontual a decisão é técnica. E, Beto, o que acontece em todo esse caso? Ontem a gente foi todos surpreendidos aí com a notícia de que essas pesquisas haviam sido suspensas no momento por um evento adverso grave. Ok, a Coronavac já estava em estado bastante avançado, inclusive o governo de São Paulo já estudava comprar mais de 120 mil doses do medicamento. A Anvisa suspende os estudos, aponta um evento grave e não diz o que é. Na parte da tarde foi toda essa discussão que você acompanhou. Uma trocação de farpas entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a direção do Butantan para falar que a morte que foi causada não foi por culpa da vacina, foi sim um suicídio voluntário. Enfim, fato à parte, Beto, o que aconteceu foi a politização do assunto, porque muita gente foi para a mídia, falou, o presidente, inclusive, deu declarações ontem bastante fortes, acusando aí formalmente, dizendo, né, que ingerir essa vacina poderiam causar comorbidades nas pessoas de toda a ordem, inclusive disse, essa é a vacina que o Dória quer dar para a sua população. A situação é que, como um travesseiro de penas, esse fato foi aberto aos quatro ventos e como tudo acontece no Brasil nos últimos anos, tudo foi politizado e dividido, e aí já existem os partidários da vacina e aqueles que não gostam dela, e as discussões seguiram. Saímos num campo técnico por uma questão entre dois órgãos de pesquisa científica e legitimação do uso de medicamentos, a Vigilância Sanitária e o Butantan, órgãos de renome. Partimos para a arena da política e agora estamos nessa discussão. A Coronavac ontem foi o pivô de tudo isso, mas toda a história, pelo menos, tem que ter o seu... Continua daqui a pouco, no próximo episódio, e foi o que aconteceu, porque no final da noite de ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deu 48 horas para a Anvisa prestar informações sobre a Coronavac. Tudo foi ao judiciário, Beto, e agora vamos ter que aguardar, porque virou um processo. E agora nós vamos para a atualidade, né, Thiago? Segundo o portal da CNN Brasil, a China lança o primeiro satélite equipado com tecnologia 6G. A China lançou o primeiro satélite do mundo equipado com a tecnologia 6G, um foguete com outros 12 satélites, sendo 10 argentinos e 2 chineses, que decolou de uma base aérea no norte do país. O satélite 6G garante uma conexão 100 vezes mais rápido do que o 5G, de acordo com o canal estatal chinês. Ele poderá ser usado na construção de cidades inteligentes, prevenção de desastres naturais e proteção do meio ambiente. E agora, Beto, essa notícia pelo portal Meio-Beat. A Voyager 2 ligou para casa após 8 meses de silêncio. Para quem não sabe o que é a Voyager, ela é uma sonda espacial que foi lançada no ano de 1977. E a missão inicial dela era explorar os planetas do Sistema Solar, em especial Júpiter. O que aconteceu? Ela se largou o espaço afora e agora está no limiar de deixar o nosso sistema solar e entrar naquilo que conhecemos como espaço profundo. Mas a Voyager não falava com a NASA desde 8 meses atrás, quando teve um problema na antena de comunicação. E no dia de ontem, aí, foi no dia 6, isso, enviou mensagens para o escritório da NASA, apontando alguns dados, voltou a se comunicar diretamente na fronteira do sistema espacial. Que notícia, hein, Bertrand? Que notícia. Agora, um acontecimento também pelo portal Estúdio FM. Em vídeo, um médico deixa o coração de doador cair no chão em L. Um médico deixou um coração cair após tropeçar no chão no L. do Hospital Keck, USC, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última sexta-feira. A cena inusitada aconteceu depois que o helicóptero que levava o órgão sofreu uma pane e teve que fazer um pouso forçado. No vídeo que foi divulgado pela Fox, é possível ver o trabalho dos bombeiros para socorrer as 3 pessoas que estavam a bordo do helicóptero e o momento em que o médico tropeça em um objeto e deixa o coração cair. Em seguida, outros profissionais de saúde correm para ajudar o colega a se levantar e pegar o coração. E segundo um acordo, a imprensa americana, o transplante ontem informou que o transplante ocorreu normalmente e que ninguém da unidade ficou ferido.
Muito bem, Beto. 3 segundos no chão, não suja, bota de volta na mala e leva embora. E agora as informações pelo portal Época. Olha que chique isso também, Beto. Um meteorito que caiu em Minas Gerais veio diretamente do asteroide de Vesta, um dos maiores do sistema solar. Uma rocha espacial entrou na atmosfera terrestre em maio desse ano e caiu no município de Tiros, interior de Minas Gerais. E agora concluíram que ele é desse asteroide, que eu nem sabia que existia, mas enfim, né? É bacana falar Vesta, né? É interessante, mas como é que eles descobriram? Qual é por endereço? Eu acho que ele vem com uma plaquinha escrito Made postal. in Vesta. Deve ser alguma coisa assim, né? E segundo o portal Tecmundo, soldados robôs serão 25% do exército britânico a partir de 2030. Em comentários divulgados pelo jornal The Guardian no domingo, o comandante das Forças Armadas do Reino Unido, Sir Nick Carter, revelou que o exército britânico poderá incluir um grande número de robôs nos próximos anos. Embora se deva esperar uma cavalaria de androides armados, como nos filmes de ficção científica, o general Carter afirmou que um exército projetado para a década de 2030 poderia apresentar um número significativo de robôs autônomos ou controlados remotamente, que poderia chegar a 30 mil unidades. Depois o Arnold Schwarzenegger volta do futuro e vocês ficam perguntando por quê. E aí no portal também, CNN Entretenimento, a arma usada por Sean Connery no primeiro 007 vai a leilão. Ela foi utilizada aí, será leiloada e pode ser arrematada. O lance se espera que ganhe mais de R$1 milhão com esse leilão. E será feito em Beverly Hills no mês que vem. Ele usou essa arma, Beto, no filme 007 contra o satânico Dr. No, de 1962, que deu abertura à saga aí do agente James Bond, que foi estrelado por Sean Connery. Interessante essa notícia, Thiago. E segundo o portal Estúdio FM, a ex-loira do Tchan vira policial rodoviária em Santa Catarina. Silmara Miranda, ex-loira do Tchan, está de profissão nova. Dançarina do grupo entre 2013 e 2007, foi aprovada no concurso para agentes de Polícia Rodoviária Federal. A ex-dançarina postou foto da formatura que aconteceu na última sexta-feira, dia 6, e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Na legenda da imagem, ela escreveu a frase, abre aspas, quando os sonhos se realizam, fecha aspas, em inglês. Muito bem. E antes do nosso intervalo, Beto, mandar um abraço para o seu José Luiz Teles Paim, que tá ligado, o seu João Luiz da Costa, a dona Tere Cúnico e a dona Carmen Corso, que nos acompanham nessa manhã. Agora 8 horas e 52 minutos. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV, é muito nossa. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros.
é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você nessa manhã do dia 11 de novembro de 2020, semana das eleições. E nós vamos falar de esporte, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores que dão apoio para que o Conecta News seja possível, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. A Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região. A Dilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet, aqui em Nova Prata, em Veranópolis e em Guaporé. Beto Guidini, como é que tá o tempo em Nova Prata nesse momento? Agora, 8 horas e 57 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. Há 40% de chance de chuva para hoje. O dia amanheceu com 17 graus e a tarde poderá chegar aos 25. E agora, nesse momento, fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as informações sobre o esporte. E falamos do meu time, o Inter, pelo Globo Esporte, o portal Globo Esporte. O Inter anuncia a contratação do técnico Abel Braga até fevereiro de 2021. O Inter anunciou ontem, terça-feira, a contratação do técnico Abel Braga. O clube faz seu anúncio, menos 24 horas depois, oficializar a saída de Eduardo Codé, que pediu demissão e está acertado com o Celta de Vigo, da Espanha. O treinador assinou o contrato até fevereiro de 2021. Chegam com o técnico auxiliar técnico Leomir de Souza e o analista de desempenho Alex Acosta. Abel embarcou no Rio de Janeiro na manhã da terça-feira e esperado em Porto Alegre para assinar o contrato já para iniciar os trabalhos. Beto Guidini, mais rápido que namoro de verão essa história do Eduardo Cudê, né? Porque na hora que acabou, acabou. A gente mal e mal tinha noticiado que as situações não estavam muito boas assim no Internacional e a direção. E no dia seguinte, o Cudê já estava indo para a Espanha. Então ele evita explicar por que pediu demissão no Inter e diz que, abre aspas, não quero causar problemas, fecha aspas. Ele foi procurado pelo Globo Esporte, mas adotou o silêncio para deixar o Internacional e assinar com o Celta da Espanha. E, no mínimo, Beto, curioso todo esse fato. O Eduardo Cudê deixou o Internacional completamente em silêncio, e temos que lembrar aí, tudo bem, perdeu o Gauchão para o Grêmio, mas enfim, está liderando o Brasileirão, está classificado na Libertadores, teria um time que estaria passando pelo seu melhor momento no ano, por assim dizer, e agora deu tchau. Saída muito rápida ao mesmo tempo. Muito também, rápido, né? Muito estranho isso. É. E segundo, agora falando do Grêmio, o Grêmio faz o último treino antes de enfrentar o Cuiabá e viaja para o Mato Grosso. Segundo a informação que temos, após garantir os 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro sobre o Fluminense, no Rio de Janeiro, o Grêmio embarcou para o início da tarde para o novo compromisso agora na Copa do Brasil. Durante a manhã de terça-feira, o clube
de oficiais de aeronáutica, o técnico Renato Portaluppi comandou o último treino para o duelo inédito com o Cuiabá. O campo de treinamento do tricolor por 3 dias, sábado, segunda e terça, no CT do Rio de Janeiro, recebeu o último treino da preparação para a quarta final da Copa do Brasil. Em campo, os atletas participam de um treino técnico, trabalhado em troca de passes rápido e curto passo, com ênfase também pela marcação, e parte final do trabalho foi dedicada à cobrança de bola parada. E as informações também do Grêmio: o Grêmio projeta a volta de Alisson num duelo decisivo da Libertadores. Alisson aí que você vê, de chuteira cor-de-rosa, uma das peças mais longevas da escalação de Renato, após sofrer aí um entorse que chegou a gerar uma contusão de grau 2 no ligamento. Ele precisou aí de algumas semanas para se recuperar, e a expectativa é que ele retorne a campo no jogo contra o Guarani do Paraguai pelas oitavas da Copa Libertadores no dia 26 de novembro. E segundo o portal da CNN Brasil, Rogério Ceni assina contrato com o Flamengo até o fim de 2021. O ex-goleiro Rogério Ceni é o novo treinador do Flamengo. O clube carioca anunciou no Twitter, na manhã de ontem, terça-feira, a chegada do técnico, com contrato até o final da próxima temporada. E segundo Ceni deixou a Fortaleza na noite da segunda-feira, com o clube cearense ele conquistou 4 títulos da Série B do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste e 2 campeonatos cearenses. E informações aí pelo portal Motorsport: o GP do Bahrein, que vai receber a próxima etapa da Fórmula 1, abrirá os portões. Mas, Beto, apenas para os profissionais da saúde. A organização vê uma atitude como agradecer a todos que trabalharam no combate à pandemia no país. Então, o Bahrein terá portas abertas para os profissionais, médicos, enfermeiros, enfim, que atuaram no combate à Covid-19. E segundo o portal Motorsport também, o MotoGP, o recurso da Iannone é rejeitado e a pena por doping sobe de 18 meses para 4 anos. Segundo o piloto da Aprilia, testou positivo para o uso de um esteroide proibido durante o GP da Malásia de 2019 e ficou afastado da temporada de 2020. A carreira de Andrea Yanomami, do MotoGP, sofreu um fortíssimo golpe ontem, terça-feira, após o Tribunal Arbitral de Esportes divulgar a sentença do recurso que tentava reverter sua condenação por doping. O piloto não apenas perdeu o recurso, como também viu a pena subir de 18 meses para 4 anos. Muito bem, Beto. E agora a gente passa aí, porque tivemos muitas consultas e interesses para rever a reportagem gravada com a delegada Liliane Kran no dia de ontem, Beto. O que ela falou? Segundo aqui, agora são 9h03. No último final de semana, tivemos no nosso município um caso atípico e bastante grave. Nas dependências da Praça Central de Nova Prata, aconteceu uma grave briga onde uma pessoa, um jovem, acabou sendo socorrido e desacordado em estado crítico de saúde. E para falar sobre o assunto e esclarecer as dúvidas que pairaram durante esses dias em nosso município, a nossa equipe conversou com a delegada Liliane Kran, da Delegacia Civil de Nova Prata. Vamos conferir. No último final de semana, aqui no município de Nova Prata, um fato muito grave e atípico aconteceu. Uma briga generalizada levou uma pessoa ao hospital que está até hoje com cuidados médicos. Viemos entender um pouco mais sobre esse caso e os desdobramentos desta ocasião na Delegacia da Polícia Civil aqui do município. Nesse final de semana, nós tivemos um incidente bem grave na Praça Central de Nova Prata, que após a aglomeração de muitas e muitas pessoas, o centro cheio, as pessoas, muitas delas ingerindo bebida alcoólica, houve um incidente de um homem jovem que fez uma insinuação sexual com a passada da mão nessa mulher, e a partir disso, então, a população percebeu, várias pessoas perceberam e começaram a ter com ele a respeito disso. E ele, inclusive, deu um soco nessa senhora, que ia proteger a vítima. E, a partir de então, aconteceu um linchamento
generalizado, de pessoas que generalizadamente estavam ali e nem sequer sabiam de que se tratava inicialmente, ou enfim, precipitadas, né? Acabaram por ferir esse homem que está realmente gravemente ferido em situação de correr risco de vida. Eu pontuo que algumas dessas pessoas teriam envolvimento direto, os familiares dela, ela estava acompanhada de familiares, de parentes seus, esses é razoável que tomem uma iniciativa, é razoável também que várias pessoas vão ao encontro de quem está brigando, tentem dissipar essa briga, conter os agressores, né? E pontuar que separar as pessoas é uma coisa bastante razoável. Mas, nesse caso, não aconteceu. Eu acho que talvez até mesmo pelos fatos recentes, né, da situação da liberdade da mulher está sendo tão atacada pelas decisões recentes a respeito do estupro culposo e por todo o resto de entendimento que as pessoas têm a respeito da liberdade de uma mulher estar caminhando e não poder ser assediada, né? Por conta disso, várias pessoas tomaram partido e acabaram lesionando. E nós temos assim uma identificação bem extensa para ser feita da participação de todas essas pessoas, nesse caso. E a Polícia Civil, então, está trabalhando com as imagens e com testemunhas para identificar a conduta daqueles que estiveram ali e se elas tinham um vínculo com a briga inicial. Alguns estavam ali para apartar e outros estavam para fazer justiça pelas próprias mãos, o que é completamente condenável, né? A gente tem uma situação que ainda não está resolvida a respeito do estado de saúde dele, né? Ele poderá sofrer uma lesão mais grave, né? Ele pode vir a óbito, inclusive isso muda o curso da investigação. Mas, em princípio, algumas daquelas pessoas estarão respondendo por tentativa de homicídio e outras poderão responder por crimes menos graves, que são as lesões, porque o dolo de algumas daquelas pessoas era só assim, aproveitar que alguém está no chão e vai lá e sabe o motivo e também dá um soco, né? E tem pessoas ali que, se a gente puder comprovar que estavam na situação de pacificadores, obviamente elas não têm responsabilidade criminal. Mas, em tese, todas as pessoas que agrediram e contribuíram para a agressão daquela pessoa, inclusive aqueles que ficaram vendo e nada fizeram, eles vão ser responsabilizados na medida em que nós pudermos identificar. E como vocês sabem, existem muitas filmagens ali do local, né? Tem as oficiais e tem as extraoficiais. Vai sendo possível construir, né, com um panorama de condutas para cada pessoa ter a responsabilização, assim como ele também será responsabilizado por ter assediado de uma forma grosseira, né, ainda alcoolizado, né, uma mulher que simplesmente passava, que ele não conhecia, que não estava se relacionando com ele, o que também é completamente reprovável, né? O cenário ideal, no momento que uma mulher é agredida na sua liberdade e com um intuito sexual, um intuito de abuso, né, da sua condição de mulher, é identificar o agressor, chamar a brigada militar ou as pessoas que estão ali mesmo, né, identificar, fazer aquela conduta parar. As mulheres não devem realmente deixar isso acontecer. Ah, estou na praça, aí tem gente bêbada, e eu aceito ter uma passada de mão. Não, não é o ideal. Só que essa responsabilização ela tem que vir pelos órgãos judiciais, né, pelos representantes do órgão judicial. Existe uma pena, existe um crime bem demarcado. Então, o cenário exatamente ideal seria esse, né? Identificar o agressor, identificar testemunhas, chamar a polícia, depois a gente verifica a imagem, se é o caso, e ele vai responder por um crime bem grave, que é essa importunação sexual que ele fez. Então, isso seria o ideal. Aí, ali, como o próprio ambiente ele viabilizou a participação de muitas pessoas e a compreensão de muitas pessoas a respeito de que aquilo ali não era possível e que ele deveria ser agredido da mesma medida que ele foi abusado com ela, acabou levando uma situação de justiça pelas próprias mãos, né? O que é sempre bem perigoso, porque essa medida não existe para o civil, né? Como eu faço a justiça, não é ele o benfeitor, né? Por mais que possa sair vergonhoso para aquela família. Ah, passaram a mão na minha sobrinha, eu não dei um soco na cara dele. O correto não é dar um soco, outro dar um chute, outro dar um pontapé, chegarem a desmaiar a pessoa e talvez até matar, né? Então, especialmente naquele ambiente, é muito provável que isso aconteça.
E pela grosseria e pelo inadequado da conduta dele, ele também se coloca à mercê desse repúdio social para essa conduta, que realmente é grosseira e é altamente reprovável, né? O nosso problema ali no centro de Nova Prata foi a confluência de várias pessoas e a tomada de partido de várias pessoas fortes, homens, né? E que acabaram causando um resultado bastante grave, né? O menor, ele também é responsabilizado, sempre é responsabilizado, né? Só que a responsabilização do menor, ela é uma responsabilização de cuidado, de cautela, de orientação. Vem através do Ministério Público recomendações do ECA para ajuste daquela conduta, para participação de cursos, para penas auxiliares, que seriam, assim, prestação de serviço à comunidade. Então, o menor, ele tem um tratamento diferenciado. Não é que ele não responde. O menor responde por tráfico, responde por homicídio, responde por estupro, responde por roubo, responde por furto. Por todos os crimes, responde pelas difamações, por todo tipo de crime. Só que ele responde na condição que o Estatuto lhe coloca de pessoa em desenvolvimento, como se ele não tivesse ainda a percepção absoluta e a necessidade de cumprir tão severamente as regras sociais. Ele ainda é um ser que está sendo moldado e que ele merece uma atenção especial e diferenciada, que não seja o encaminhamento à casa prisional. O que realmente, se a gente for verificar, tem um sentido muito óbvio, né? Por quê? Porque a casa prisional é a última medida para um ser humano, né? A última medida de repressão quando nada mais puder ser feito. Então, logicamente, a lei ela veio caminhando com medidas alternativas para que alguém não ficasse encarcerado, né? Há países que fazem, ainda numa tenra idade em que o ser humano tem todas as potencialidades de se recuperar, de se reintegrar à sociedade. Na verdade, não fala nem em recuperar, né? Em ser inserido num comportamento mais adequado. Então, os menores, eles também respondem, só que essa responsabilização é diferenciada, absolutamente diferenciada, de um cidadão que já completou 18 anos. A Polícia Civil tem informação de que ele ainda está aqui no Hospital de Nova Prata, ele precisa de uma transferência, né? Me parece que essa parte médica não é o nosso foco, mas, enfim, ele precisa ser transferido, a situação é bastante grave das lesões que ele tem. Mas ele está vivo, né? Diferentemente de alguns boatos ou de algumas dúvidas que pairam para as pessoas. Esse rapaz ele está vivo e ele está em atendimento, mas ele não está praticamente com uma situação médica definida ainda. Ele precisa uma continuidade de tratamento, talvez uma especialização de tratamento, eu diria, né? A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse
Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias, a sua central de informação na Conecta Mais. Problema no microfone, Thiago. Vamos à previsão do tempo. Enquanto isso, a previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. Há 40% de chance de chuva para hoje. E o dia amanheceu com 17 graus e à tarde pode chegar aos 25 graus. Neste momento já fazem 22 graus aqui em Nova Prata. Agora sim, som, microfone on. Então, Beto, como ia dizendo, Conecta News de segunda a sexta a partir das 8. O apoio dos nossos patrocinadores, a Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Adilnet, Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Vamos ao Estado e a Serra e o Planalto, Beto. Isso mesmo, Thiago. Começamos pelo portal Clique Camaquã. Profissionais da saúde do Rio Grande do Sul recebem medalhas pelo trabalho na pandemia. Segundo entre os mais de 1.000 amostras de análise de coronavírus que chegam todos os dias ao Laboratório Central do Estado, lá CRS, uma entrega na última sexta-feira chamou a atenção. Cartas de agradecimento ao trabalho prestado, em cada uma delas uma pequena medalha no formato de uma mão aberta. O ato faz parte de um projeto chamado Hand Medal, que já envolveu até agora mais de 3.000 joalheiros e artesãos de 66 países. A iniciativa já distribuiu neste ano mais de 70.000 peças a profissionais de todo o mundo. A carta recebida trazia a seguinte mensagem: o trabalho que vocês realizam está acima de qualquer coisa que poderíamos fazer. Vocês arriscam as suas vidas trabalhando horas e a fio e deixando de estar com as famílias. Ofereceram suas mãos para curar os mais necessitados. O texto é assinado pelas duas artistas organizadoras do projeto, a norte-americana Iris Eichenberg e a argentina Jimena Rios. E diz ela: sabemos que os seus dias são longos e que estão muito cansados, mas esperamos que encontrem um momento para juntos receberem essa medalha. O trabalho de nossas mãos honra o trabalho das suas, completou a carta. Que bonito isso, né, Muito Beto? Um bonito. reconhecimento aí mundial, por assim dizer, uma campanha que corre o mundo inteiro para os profissionais da saúde. E para você que quer ir trabalhar no litoral nesse veraneio, a Giane Guerra, do Portal Gaúcha ZH, traz uma informação boa. A Panvel, rede de farmácias, tem 244 vagas abertas para trabalhar no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Aqui no estado, são mais de 160 vagas que precisam ser preenchidas. E aí, Beto, vai rolar o emprego de verão na farmácia? Seria interessante, né, Thiago? Aproveitar o verão. E segundo o portal Grande Santa Rosa, o prefeito de Santo Cristo envia ofício solicitando liberação de lavouras de milho.
O prefeito Aldair Philipsen encaminhou o ofício ontem, terça-feira, dia 10, a vários deputados estaduais para que interferirem junto aos órgãos competentes, solicitando que estes permitam a liberação das lavouras de milho para o consumo de período de vigência do decreto de emergência em razão da seca que assola a nossa região, especialmente o município de Santo Cristo. As previsões de chuva não são animadoras e, por isso, o pedido se justifica em razão da extrema necessidade de providenciar alimento aos animais. E agora, pela Rádio Santo Ângelo, o destaque que vem é que um surto de coronavírus é registrado no presídio estadual de Santo Ângelo. Com mais de 26 casos confirmados de Covid-19, o presídio regional de Santo Ângelo teve aí um surto confirmado. As informações foram repassadas pela SUSEP, a Rádio Santo Ângelo. Nenhum dos presos necessitou de internação hospitalar e as 29 mulheres também, que estão apenadas aí, coletaram amostras para a realização de testes que aguardam resultado. As visitas e o banho de sol estão suspensos nos próximos 14 dias. E segundo o portal Estúdio FM, a polícia prende suspeitos em investigação contra a caça ilegal de animais silvestres no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil deflagrou na manhã da terça-feira a Operação Derrubadas, com o objetivo de reprimir a prática de crime de caça ilegal de animais silvestres nos municípios de Tenente Portela e Vista Gaúcha. Na ação, 3 indivíduos foram presos em flagrante por posse, porte irregular de armas de fogo, diversas aves silvestres, galos de rinha e apetrechos utilizados na caça ilegal foram apreendidos. E também foram cumpridos 6 mandados de busca, resultando da apreensão de acessórios para rinhas, entre os quais biqueiras, esporas, temporizadores, cronômetro, anotações e medicamentos. 33 galos de rinha, uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 20, 2 espingardas de pressão, munição de diversos calibres, apetrechos e insumos para recarga, aves silvestres como caturritas, pintacilgo, coleiro e azulão, apetrechos para captura de animais silvestres como alçapão e arapucas, 2 simulacros de arma de fogo, carne de caça de tatu, veado, coati, capivara e juriti, redes e tarafas de pesca e além de silenciador. Meu Deus, Beto Guidini, o pessoal gostava de dar tiro pelo jeito nessa reportagem, né? Que armamento, né? Que armamento, que arsenal, por assim dizer. E pelas informações da tua Rádio Cacique, moradora de Caseiros é presa por maus tratos contra os animais. A ação aconteceu no último dia 9 em uma ação coordenada da Brigada Militar e da ONG APIA. Uma mulher que foi denunciada por vários vizinhos aí por ter um canil clandestino e manter animais em situação precária. Após aí essa operação da Brigada Militar e da ONG, na presença de um médico veterinário, foi constatado que no local haviam mais de 10 cães, todos eles em situação de maus tratos e o canil considerado como clandestino. A mulher foi presa em flagrante e os cães foram encaminhados para a ONG para tratamento veterinário e posteriormente adoção responsável. E segundo o Portal Pioneiro, veja o trailer e o cartaz do documentário, abre aspas, Legado Italiano, fecha aspas. A coluna te mostra abaixo o cartaz do filme Legado Italiano, que teve cenas gravadas na Serra e no norte da Itália. Com direção da carioca Márcia Monteiro, o filme investiga elementos da cultura italiana ainda muito presentes por estas bandas. A Serra aparece em cenas gravadas em Bento, Carlos Barbosa, Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Nova Pádua, Pinto Bandeira e Vila Flores. Além disso, algumas personalidades locais também integram a lista de mais de 90 entrevistados. E a distribuição será de formato on demand, localização digital, no site exclusivo do legadoitaliano.com.br. Mas haverá também exibição nas telonas da Serra, de 12 a 18 de novembro, no GNC Világio Caxias e no Movie Art América de Bento. Também você pode confirmar aqui abaixo o trailer do documentário. Já garantiu o teu ingresso, Beto? Seria interessante ver esse documentário, né, Thiago? Da colonização italiana. Muita polenta, salame e queijo. E a gente segue com informações aí do portal Pioneiro. Com 200 testes por dia, a tenda para atendimento do Covid em Caxias vai permanecer até o ano de 2021.
A estrutura provisória em frente ao posto de atendimento central de Caxias do Sul não será desmontada antes do final do ano. São as informações da Secretaria de Saúde, que pretende mantê-la em funcionamento. E segundo o portal Jornal Semanário, o concurso público da Prefeitura de Caxias do Sul tem salários que variam de 2,6 a 8 mil reais. Seguem até o dia 29 de novembro as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Caxias do Sul. O processo prevê a formação de cadastro reserva para 14 cargos, com salários que variam de R$ 2.631,36 a R$ 8.035,97, com cargas horárias entre 20 e 40 horas semanais. E, de acordo com o edital, os cargos em formação são para professores de diversas áreas, secretário de escola, auxiliar de saúde bucal, eletricista, engenheiro civil, técnico em contabilidade e técnico em informática. E as inscrições podem ser realizadas pelo site da empresa contratada para aplicação das provas. E a taxa de inscrição é de R$ 60 para ensino médio e de R$ 100 para cargos que exigem formação de ensino superior. E agora, na chamada externa, Monalise Canali com informações dessa manhã e os comentários. Quais são os fatos que são destaque nessa manhã, Monalise? É isso mesmo, Thiago. Agora a gente volta saindo um pouco da nossa região, falando do nosso país e do nosso país aliado, né, que está também passando por eleições nos Estados Unidos. Então, o que acontece, Thiago, Beto, o pessoal pode perguntar, meu Deus, mas por que vocês não param de falar nessas eleições? Por que vocês não focam em outra coisa? Pelo simples fato de que as eleições dos Estados Unidos interferem diretamente na vida de todo cidadão aqui do Brasil também. Vamos começar então com o fato que aconteceu nessa semana, uma polêmica que já gerou desde o dia de ontem. No primeiro debate presidencial entre Biden e Trump, Biden disse que vai direcionar ao Brasil cerca de 20 bilhões de dólares, aproximadamente 112 bilhões de reais, para combater a devastação da floresta amazônica. E também diz que caso o governo Bolsonaro aqui do Brasil continuar com essa devastação, haverá retaliações por parte dos Estados Unidos. Ou seja, caso a situação da floresta amazônica não seja amenizada, o presidente Jair Bolsonaro aqui do Brasil vai sofrer grande pressão por parte da questão ambiental. Aí no discurso do Bolsonaro de ontem, ele citou, ele já iniciou seu discurso falando da seguinte maneira: assistimos há pouco um grande candidato à chefia do Estado, ele prefere nem dizer o nome do Joe Biden, dizer que se não apagar o fogo da Amazônia vai levantar barreira comercial contra o Brasil. Começou ele, né? Apenas a diplomacia não dá. Quando acabar a saliva, tem que ter pólvora. Senão, não funciona. Não precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que se tem. Esse é o mundo. O que acontece aqui é que quando acabar a diplomacia, ele disse que já não é o suficiente, né? E a partir do momento que termina esse diálogo, inicia-se então uma possível guerra entre o Brasil e os Estados Unidos, o que é algo um pouco absurdo, né? Sabendo que os Estados Unidos é uma grande potência e nós aqui no Brasil não teríamos condições de entrar em uma guerra contra os Estados Unidos justamente por ser essa grande potência. E é por esse motivo que temos sim que falar das eleições presidenciais dos Estados Unidos, porque interfere diretamente na vida do cidadão, como eu disse, e inclusive se iniciarmos essa guerra impacta com certeza na vida de todos nós. Além disso, se porventura isso acontecer, a gente precisa parar e pensar, né? Inclusive agora estamos em momento eleitoral e é por isso que nós, como Conecta Mais, estamos fazendo esse serviço de levar até você todas as informações de qualidade, caso você tenha alguma dúvida, agora falando dos candidatos a prefeitos dos municípios da nossa região. Quando a gente fala em qualquer tipo de eleição, a gente preza então por o quê? Para que se faça um estudo de cada candidato e que não se eleja uma pessoa, não vote em alguma pessoa por raiva de outro candidato, ou porque você acha que ele é o mais interessante por ser seu amigo. Então você estuda o seu candidato e é isso que a gente está fazendo, levando a informação de qualidade para que você consiga conhecer todos os candidatos aqui da nossa região e que possa então fazer o seu voto da forma mais tranquila e mais segura, né? Então, Beto e Thiago, a gente retorna com vocês falando então da importância de levarmos essas informações dos Estados Unidos para nós aqui, dos brasileiros, né, que interfere sim diretamente e indiretamente na economia, na nossa vida, na saúde, tudo. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e lembra, quando for votar, faça seu voto com consciência.
Pegava a vacina, certo? Muito bem, agora são 9 horas e 29 minutos. O mês de dezembro de 2018 aconteceu em Santa Catarina um caso de estupro que hoje, em 2020, está tomando grandes proporções na mídia por diversos fatores. E a nossa equipe, prezando pela informação correta, conversou com o presidente da OAB de Nova Prata, Dirceu Vendramin Lovison, que explica sobre a cultura do estupro e também diversas questões ligadas ao caso. Vamos conferir. Mariana Ferrer iniciou no ano de 2018, em dezembro, e nesse ano de 2020 tem tomado grandes proporções em toda a mídia. Por esse motivo, conversamos com Dirceu Vendramin Lovison, ele que é presidente da OAB aqui do município de Nova Prata. O estupro, Mona Lisa, ele é caracterizado quando se pratica um ato sexual ou um ato libidinoso com uma pessoa sem o consentimento dessa pessoa, ou até sem a ciência dessa pessoa do que está acontecendo. Quando acontece, por exemplo, nas situações em que é realizada alguma prática sexual com uma pessoa que está inconsciente ou bêbada a ponto de não ter noção dos seus atos, né? O primeiro passo mais urgente, a pessoa tem que procurar atendimento médico. Então, é uma das poucas hipóteses em que a pessoa pode primeiro procurar atendimento médico e, a partir disso, então, até onde se acha prudente e se tem conhecimento de que acontece, os próprios hospitais entram em contato com as delegacias para que, então, seja realizado o registro de ocorrência e os demais procedimentos, então, para tentar encontrar e punir essa pessoa que é o culpado, né? O abusador, por exemplo, ele tem uma pena base que ela é de 6 a 10 anos, que pode ser diminuída ou majorada conforme as situações do caso. Mas a gente pode tomar como base essa pena, reclusão de 6 a 10 anos. Esse caso da Mariana Ferrer, lá de Santa Catarina, ele se tornou bastante emblemático porque ele acabou sendo bastante exposto na mídia, né? Então, muitas pessoas perguntam, mas a sentença foi certa, foi errada, era isso? Com relação ao resultado do processo, que até onde se conhece nesse momento foi a absolvição, a gente não pode afirmar se ela foi correta ou não, em razão de que não se tem acesso ao processo, então não se sabe efetivamente que provas que foram juntadas, que provas que foram feitas, né? E o direito penal, obrigatoriamente, na dúvida, ele precisa absolver o acusado. Então a gente não entra aqui no mérito se a sentença foi certa ou não. Agora, as cenas que a gente viu, as cenas da audiência que a gente acompanhou, elas foram extremamente absurdas. Porque a gente vê uma vítima que já está numa situação constrangedora, uma menina com 20 e poucos anos de idade, sozinha, né, com um advogado, um promotor e um juiz, numa situação em que o advogado comete extremos abusos contra essa menina, né? Assim, ele ultrapassou todos os limites da ética, da coerência da profissão, né? Tentando imputar para a menina a culpa pelo próprio estupro, em razão das roupas que ela usava, do comportamento que ela tinha ou das postagens que ela fazia. Então, por si só, essa situação é absurda, né? E mais absurdo ainda é a omissão do judiciário e da promotoria, que estavam aí presentes e que simplesmente acompanharam silentes o desfecho da audiência. E aí a gente vê como o machismo ele está arraigado na nossa sociedade, independente da esfera social, porque nós estamos falando de um dos advogados mais bem pagos de Santa Catarina e 2 servidores públicos, promotor e juiz do mais alto escalão do nosso serviço público, coniventes com aquela situação. Então, assim, o que essa menina poderia ter feito na situação, ali naquele momento, nada. Porque ela está numa situação de impotência. O máximo que ela podia ter feito é desligado a câmera. Que fora isso eu não consigo visualizar. Mas a posteriori, depois da finalização da audiência, ela tem uma série de medidas que provavelmente ela vai tomar e que devem ser tomadas, né? Que é se socorrer dos órgãos superiores desses 3 pessoas mencionadas para que eles sejam punidos. O advogado através da OAB, do Código, enfim, dos processos éticos disciplinares, e o promotor e o juiz pela omissão através das suas respectivas corregedorias. O machismo que está arraigado na sociedade, ele precisa ser combatido. E muitas pessoas enxergam isso como um problema ou como
um feminismo exagerado, né? E esse machismo não só está presente nos homens, mas muitas vezes nas próprias mulheres. Então, eu acho que é um trabalho de conscientização das nossas atitudes, desde daquelas brincadeiras que parecem inocentes, daquele assovio bobo, daquelas condutas inadequadas. A gente tem que ser um fomentador de boa conduta com relação à sexualidade, para que a gente cada vez mais evite não só a aberração que foi a audiência, mas a própria conduta do estupro, enfim, que muitas vezes acontece, infelizmente. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados, sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo o que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Dom Antônio é empório de carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para o nosso último bloco dessa manhã do Conecta News, e nós vamos falar das notícias da região, mas antes dos nossos patrocinadores, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado,
Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. Adilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Beto Guidini, como é que tá o céu de Nova Prata? Agora são 9h39. A previsão do tempo para esta quarta-feira de tempo nublado aqui em Nova Prata. Há 40% de chances de chuva para hoje. O dia amanheceu com 17 graus e a tarde poderá chegar aos 25 graus. Neste momento, fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E seguimos com as nossas informações, agora falando da nossa região, Tiago. Começamos pelo portal Estúdio FM. O caminhoneiro morto em acidente em Nova Bassano será sepultado nesta quarta-feira. Será sepultado nesta quarta-feira, dia 11, e Désio Tonial, 56 anos, condutor de um caminhão que veio a óbito após um grave acidente do trânsito na manhã de terça-feira, dia 10, no quilômetro 276 da ERS 324, entre Nova Bassano e Nova Araçá. O velório ocorre na Capela B do Cemitério Municipal de Marau, onde residia, e o sepultamento também ocorre no cemitério da cidade. E segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima conduzia um caminhão Mercedes-Benz de placas de casca quando colidiu com outro caminhão no sentido Nova Araçá, Nova Bassano. E o acidente ocorreu por volta das 9 horas e mobilizou equipes do SAMU, bombeiros militares de Veranópolis, e Tonial chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu no hospital, onde foi socorrido devido à gravidade dos ferimentos. E também em Nova Bassano, um botijão de gás pegou fogo em um restaurante no centro da cidade. Foi ontem por volta das 9h30, um botijão pegou fogo em um restaurante na área central e os bombeiros de Veranópolis tiveram que ser acionados para controlar aí o incêndio. Ninguém ficou ferido e a causa não foi constatada. E agora nós seguimos com as informações dos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos confirmados são 37. Recuperados, 917. Óbitos, 7. Recuperação domiciliar, 35. Confirmados no hospital, 2. Internações não residentes, não temos nenhum. Aguardando resultados, 24. Em isolamento domiciliar, 119 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados, 26. Casos curados, também 26. Exames realizados, 338. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, 1 pessoa. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 2. Pacientes curados, 102. Total de casos confirmados, 104. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, 5. Casos em isolamento domiciliar, 20. Casos confirmados, 44. Casos curados, 39. Casos suspeitos, 2. Casos descartados, 70. Pela cidade de Veranópolis, confirmados, 587. Recuperados, 562. Casos negativos, 2.004 e óbitos foram 5. Hospitalizados, temos 1 pessoa. E pela cidade de Paraí, casos confirmados, 514. Casos curados, 504. Internações, 1. Óbitos, 5. E pessoas em monitoramento são 25. E encerrando o nosso Conecta News dessa manhã, Beto, se despedindo do nosso telespectador e convidando para hoje à noite, às 21 horas, o debate é com a cidade de Vista Alegre do Prata e os candidatos Adair Zeca e Ricardo Bidese estarão ao vivo, presenças confirmadas, 21 horas, debates na Conecta Mais TV. A gente aguarda você, desejando um bom dia e uma boa quarta-feira. Beto, um bom dia para você. Bom dia, Thiago. Hoje, o Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.